das empresas também é aqui. Então virou uma área de cliente. É onde tem os famosos toques de campainha, de abertura de capital, de abertura de pregão, de investimento de pregão, então é tudo aqui no centro. A gente já tinha um centro de referência, então o centro de referência, tanto o BMF quanto o Bovespa, tinham documentações históricas, né, desde a década de 90, que a Bolsa vem sistematicamente tratando sua memória. A gente já ocupou prédio na Libero Badaró, a primeira experiência é de 1890, e aí em 95 é o que a gente conhece hoje, e aí foi contínuo de 95 até hoje. O museu é um projeto incentivado via Lei Rouanet, então a gente tem um compromisso muito grande com as instituições públicas. Quando a gente fechou para a reforma do prédio, e a gente já sabia que o térreo aqui ia ser um espaço para cliente, e a gente tinha que ocupar o mezanino, a gente falou, vamos ampliar essa discussão, né? Mais do que falar da história da B3, né, de fazer uma experiência de marketing, a ideia era que a gente contasse da história do mercado de capitais. Então, desde a década de 90, a Bolsa de Valores tem projetos para captação de acervos que contam a história econômica do nosso país. Então, aqui nesse módulo da exposição, a gente fala um pouco do surgimento das bolsas de valores, a primeira ali maior no Rio de Janeiro, ainda no século XIX, e aqui em São Paulo, finalzinho do século XIX, a gente tem a primeira experiência de bolsa em 1890. Então, o objetivo desse módulo aqui da exposição é contar como que as bolsas estavam instaladas nesses espaços de memória, nesses espaços normalmente no centro histórico das cidades, e como que elas foram crescendo e se desenvolvendo nesses espaços. A B3 está aqui desde o final do século XIX, nesse mesmo território aqui do Triângulo Histórico de São Paulo, então a gente conta um pouquinho do nascimento dessa empresa aqui na nossa cidade. Nesse módulo, a gente conta esse momento em que os corretores saem do espaço público de negociação, as praças, como a gente viu ali no módulo anterior, e passam para o espaço privado, que seriam os escritórios mercantis. Então eram esses espaços que os corretores negociavam frete, seguro, as commodities, né? Ali no início do século XIX, o café, depois o algodão. Então era aqui que todas essas transações aconteciam. E os escritórios também ficavam aqui no Centro Histórico de São Paulo. O MUB3 nasceu com um programa de acessibilidade bastante robusto, né? Então, hoje nós temos objetos que são táteis na exposição, toda a exposição tem um piso tátil para direcionar. Além disso, temos também o Web App em Libras e a exposição também está no Web App em inglês e espanhol. Aqui a gente tem um exemplo de uma maquete tátil em que a gente conta o primeiro modelo de pregão viva voz, que era a Corbelli, né? Então a gente chama esse período aqui de Era da Pedra, que era aquele momento em que as negociações aconteciam no espaço de pregão e que elas eram registradas aqui nessa lousa que a gente chamava de pedra. Nesse módulo, a gente conta um pouquinho como que a B3 está presente no nosso dia a dia. Então, por meio de uma metáfora de o ato de tomar um cafezinho, desencadeia uma série de ações que passam aqui pela B3, a Bolsa do Brasil. Então, a gente vai contando aqui, quando você paga o seu cafezinho, né? Você vai no supermercado, compra um café, paga com seu cartão de crédito, a antecipação de recebíveis acontece aqui dentro da B3. Ou quando o fornecedor de café precisa ampliar sua frota de transporte, esse tipo de ação também acontece aqui. Então, aqui existe uma série de ações que acontecem aqui dentro dessa empresa. Então, hoje a B3, a Bolsa do Brasil, muito mais do que um espaço de negociação de ações, a gente se posiciona como uma empresa de infraestrutura de mercado. Então aqui tem um vídeo ali de como que era o pregão que acontecia aqui embaixo, e a gente tem esses telefoninhos que eram muito peculiares dos operadores de pregão. Então aqui é um espaço sempre que as pessoas gostam de rememorar, né? O que era o pregão viva voz, as operações que aconteciam aqui.
Então esse daqui é a lousa, é a primeira modelo, né, de estrutura que a gente registrava as negociações, que a gente chama de Era da Pedra. Ela foi até 1971 dessa forma. Depois a gente muda aqui para Álvares Penteado, que é a rua de trás de onde estamos hoje, e aí é o nosso primeiro telão ali que você conseguia ver as ações em tempo real, né? É o primeiro telão eletrônico. E aqui já é hoje em dia como que a gente acompanha as ações, as vendas aqui em tempo real. Essa aqui é a maquete de Bovespa, que é nesse prédio aqui onde nós estamos. Exatamente nessa faixa branca aqui onde tem algumas pessoas, é o espaço que hoje é ocupado pelo museu, e ali embaixo tem os operadores que faziam a negociação. Aqui até 2005, e aqui é o pregão de BMF, que é aqui o nosso prédio vizinho, que perdurou aí até 2009. Com os pits de negociação. Tinha uma estrutura um pouquinho diferente, mas cada uma dessas rodas se negociava um ativo. Aqui é um outro recurso de acessibilidade, que a gente chama de placas táteis. Então aquele módulo que eu mostrei para vocês, que é a B3 e o dia a dia do brasileiro, como ele é uma experiência touch, a gente reproduziu isso daqui numa escala menor, mas com uma elevação para que as pessoas que tenham deficiência visual, baixa visão, consigam ali tatear e entender um pouco do que é essa presença da B3 no nosso dia a dia.